Meus queridos irmãos, por muito tempo na minha vida, eu procurei saber qual era o chamado de Deus para mim. Eu vou confessar que eu já quis pregar como o pastor Lorival. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu não tinha um microfone, eu pegava um sabugo de milho e usava aquele sabugo como se fosse um microfone, imitando o pastor Lorival de Almeida em Curitiba. Eu então fui adolescente, jovem, e eu queria ser usado como um presbítero da Igreja Deus e Amor da época, que era um verdadeiro estrondo na Igreja Deus e Amor, na palavra, no avivamento e na libertação, presbítero José Pedro. Eu também queria muito ser usado nas mãos de Deus para expulsar demônios, como o presbítero José Borges. Eu posso dizer que esses 3 homens exerceram uma influência muito grande na minha vida ministerial: pastor Lorival de Almeida, pastor José Borges e pastor José Pedro. Os 2 já partiram para Jesus, já partiram para a eternidade, pastor José Pedro e pastor José Borges. Mas, por mais que eu tentasse imitar o timbre de voz, a tonalidade, a velocidade assustadora, como o pastor José Pedro dava uma arrancada e daqui a pouco ele soltava uma rajada de línguas estranhas, por mais que eu tentasse reproduzir, o tempo foi passando e eu fui percebendo dentro das igrejas que eu dirigia, que por mais que eu quisesse pregar sobre avivamento, na verdade o que eu mais gosto de pregar é avivamento. Por mais que eu quisesse, desejasse, o Espírito Santo sempre falava no meu coração que tinha alguma coisa para consertar dentro da igreja, e só avivamento, só movimentação barulhenta, que é gostosa demais, é bom avivamento, não era o meu chamado. Eu perguntava: meu Deus, mas eu queria tanto, porque eu pregando avivamento, o povo chorando, o povo derramando lágrimas na tua presença, se convertendo, se voltando a ti. E o Espírito de Deus dizendo para mim que muitas pessoas infelizmente recebem o poder do avivamento num dia, e depois que sai da igreja muitos voltam a praticar a mesma coisa. Eu falava: meu Deus, mas então se caíssem demônios como caía antes naquela multidão de pessoas oprimidas, eu ainda acredito que isso é uma forma extraordinária de Deus trabalhar, persigo isso, busco este dom, mas Deus mesmo dizia para mim que muitos profanos, adúlteros, pingus e até usuários de drogas já fizeram uso da santa tribuna, e os demônios caíam a ponto de andarem de joelhos com a salva na mão, passando para pedir oferta. E eu vi isso na minha infância, e Deus falava comigo, até que um dia o Espírito de Deus falava ao meu coração num culto que eu estava pregando, e naquele culto a igreja não estava lotada, a igreja estava, eu digo aos irmãos, num percentual comparado com aqui hoje nesta noite, estava com bem menos pessoa num percentual lá em Blumenau. E o Senhor falou comigo: eu te chamei para você pregar conforme a minha vontade, do jeito que eu quero que você pregue. E escute uma coisa: Deus chamou cada um de nós aqui para fazermos não a nossa vontade, do nosso jeito, ou do jeito que a gente acha que é mais conveniente, que é mais convincente, que abala mais, que sacode, que impacta, mas Deus nos chamou do jeito que Ele nos chamou. Então não adianta o olho tentar exercer a função da mão, não adianta o pé exercer a função do ouvido, porque cada membro tem a sua especificidade.
vontade, amém? Não precisa copiar o dom de ninguém, não precisa nada disso. Nós precisamos apenas saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida ministerial, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como um todo. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. E esta é a questão. Eu já tenho 41 anos. E até hoje eu oro na madrugada. E eu pergunto para Deus: Senhor, qual que é o meu chamado? Qual que é a tua vontade na minha vida? E eu pergunto. Eu sei que Deus já tem de uma forma ou outra me utilizado para algumas coisas. Mas a palavra do Senhor nos fala que existem duas condições para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Duas condições. Basicamente, essas duas condições, nós cumprindo, nós vamos experimentar esta boa vontade. Qual que é a vontade de Deus para mim? Primeiramente, a vontade que Deus tem para a tua vida, ela é boa. Sabe o que é uma vontade boa? Uma vontade útil. A vontade de Deus não é inútil, não é à toa, não é alguma coisa que não presta. A vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é útil. Em segundo lugar, a vontade de Deus para a tua vida não é uma vontade para você fazer com a cara amarrada, sem querer, entristecido, com os burros amarrados, fazendo como se você estivesse fazendo um sacrifício. A Bíblia diz que a vontade de Deus na nossa vida, ela é agradável, ou seja, ela é prazerosa. E em terceiro lugar, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é perfeita. O que significa uma vontade perfeita? Uma vontade única, ou seja, a vontade de Satanás não presta, a nossa vontade também é questionável, a vontade dos homens é questionável, a vontade de todo o sistema religioso sobre nós é questionável, mas a vontade de Deus, ela é perfeita. A Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus, ela é perfeita. Glória a Deus por isso. Ok. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não importa muito a ordem aqui, agradável, perfeita e boa. O que nós sabemos é que a vontade de Deus, ela não vai trazer dores de cabeça, ela não vai ser uma coisa chata, monótona, e também não vai ser alguma coisa prejudicial. Ela é boa, perfeita e agradável. Mas como vivermos a plenitude dessa vontade? O apóstolo Paulo começa escrevendo o capítulo 12 dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Se nós quisermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que seguir esse primeiro passo: apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem quer experimentar a vontade de Deus na tua vida, levanta a mão. Então o primeiro passo é esse. Se você quer, se nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida, o primeiro passo é esse: apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque um culto racional, o culto com a razão, o culto com o intelecto, o culto com todas as nossas faculdades mentais, não é simplesmente exercido dentro da igreja das 7 até as 9h30, ou das 7 até as 9h15, ou das 14 até as 16h30, ou das 7 até as 9h30, 10 horas. Não é somente aqui dentro da igreja. Quando a Bíblia diz de culto racional, culto com a razão, culto com todas as emoções sendo cabresteadas pela lógica, um culto que a gente faz porque a gente faz com a nossa inteligência, ele não acontece somente aqui dentro da igreja, mas ele tem que acontecer também dentro da nossa casa. Quando a gente está trabalhando, a gente está cultuando a Deus. Quando está vindo para a igreja, está cultuando a Deus. Quando a gente está falando, está cultuando a Deus. Por quê? O culto não é uma liturgia de uma igreja. O culto é o nosso estilo de vida. Você está conversando com alguém e você está cultuando a Deus naquele momento. Você está estudando, mas você está cultuando a Deus naquele momento.
Você está trabalhando, mas você está cultuando a Deus naquele momento. Pastor, eu não vejo dessa forma. De que forma você vê então? E se Jesus voltar na hora que você está trabalhando? Ou você pensa que ele vai dizer, atenção pessoal, eu vou voltar depois que vocês chegarem do serviço em casa? Nós não sabemos a hora que ele vai voltar. E para nós subirmos, nós temos que ser um templo de adoração viva ao Senhor. O nosso corpo tem que ser verdadeiramente um culto racional. Este é o primeiro ponto para entender qual é a vontade de Deus. Qual que é o segundo ponto? E não vos conformeis. Pode perceber que existe uma partícula de ligação no segundo versículo. E. Ou seja, dá uma ideia que tem mais alguma coisa. Não é somente apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é um culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. O que significa se conformar com este mundo? Tomar a forma do mundo. Pastor, mas qual que é o problema, sendo que nós estamos neste mundo? Tudo bem, pode tomar forma desse mundo. Pode andar como este mundo, pode pensar como este mundo, pode falar como este mundo, pode se vestir como este mundo, pode ter o teu estilo de vida parecido com este mundo, pode, fica à vontade, mas você não vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus na tua vida. Mas nem que queira, nem que seja dizimista, nem que seja ofertante, nem que seja de oração, nem que seja de jejum, nem que seja uma pessoa aparentemente piedosa. Se você se conformar com este mundo, você não vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Deus tem esta vontade a ser revelada em nossa vida. Mas nós não podemos nos conformar com este mundo. Mas então qual que deve ser o nosso comportamento com relação ao mundo que nós vivemos? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós agora não temos mais a mente deste mundo. Nós não temos a mente da filosofia deste mundo. Nós não temos a mente do TikTok, do YouTube, do WhatsApp. Nós não temos a mentalidade da mídia. Nós temos a mentalidade do céu. É nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nova mentalidade. Diga comigo assim: eu quero viver a vontade de Deus para minha vida. Diga mais alto: eu quero viver a vontade de Deus para minha vida. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo Paulo está entendendo da seguinte forma: eu estou trabalhando com pessoas que leram as Escrituras, entenderam o básico para ter uma mente diferente. Tem que ter uma mente diferente. Se o mundo está orientando para ir para a direita, questione-se. Não vá no embalo, no impulso ou pelo que a maioria te orienta. Questione-se, porque você tem uma mente diferente. Você tem uma mentalidade diferente. Não é uma mentalidade fundamentada na filosofia, na psicologia, na sociologia ou na política. É a mente de Cristo. É uma mente superior. É uma mente diferenciada. É uma mente avantajada, que não anda por fé. Aliás, não anda por vista, mas anda por fé. É uma mentalidade diferente.